Espero que estejam gostando dos vídeos, deixe seu like, compartilhe, porque é muito importante para o canal. Gratidão a todos vocês, meus queridos. News, um programa que faz a diferença, falando verdades todos os dias para você. No Brasil, a liberdade de expressão está consagrada no artigo 5, inciso 4 da Constituição Federal. A Constituição também estabelece no artigo 220 que não haverá censura de natureza política, ideológica e a liberdade de expressão é o direito fundamental e inalienável de todo indivíduo manifestar livremente. As manifestações, as suas ideias, opiniões, pensamentos e críticas, sem medo de censura. Tudo isso é garantido na Constituição do nosso país Brasil. Decisos de Alexander de Moraes Vialam Constituição. De hoje, em uma representação ao Ministério Público Federal, a PGR, contra o ministro Alexandre de Moraes por mais esse abuso, porque hoje em dia se bloqueiam contas bancárias por uma decisão liminar, uma decisão monocrática, coisa que seria impensável há tempos atrás. Isso era uma medida que só acontecia, o deputado Alfredo Gaspar, que foi promotor, pode me corrigir se eu estiver errado, só acontecia ao final do processo penal, com condenação. Isso seria uma das medidas, ou por absoluta necessidade, no caso de alguma investigação. Hoje, simplesmente, o ministro dá uma canetada e se bloqueiam as contas, e a pessoa fica sem acesso à sua pensão, ao seu salário, a qualquer coisa. Então, eu representei a PGR pedindo a ordem, pedindo que seja investigado e que, ao final, se dê tome a devida providência com relação a essa ordem de bloqueio dos cartões, da conta bancária, de PIX, violação de prerrogativas da advocacia e do sigilo profissional, instalação de inquérito contra o Talhaferro e tudo isso. Nós precisamos adotar todas as medidas que estiverem ao nosso alcance para barrar essas violações. Bom, então, quero que vocês contem comigo, sabem que podem contar comigo, e contem também com a minha profunda admiração e gratidão a todos esses homens e mulheres de coragem que estão nessa guerra, nessa trincheira pela liberdade, pelo fim da censura, e sem medo que a gente possa gritar: fora Alexandre de Moraes, violador sancionado internacionalmente. Obrigada. Parabéns, Bia, parabéns. Como sempre, você é espetacular. Eu queria passar rapidamente, são deputados que vão ter que viajar, estão com voo, Daniela, Polon, Girão também, então começa com Daniela, tá certo? Sanderson também pediu que tem que viajar. Oi. E destacar o esforço hercúleo de todas essas pessoas nesses mais de 2 anos, buscando provas e falando verdades que até então não estavam tão claras. Cumprimentar especialmente a senadora Damares, que a gente vibra ao ver o que ela apresentou aqui para a gente hoje. A forma como ela tem defendido os direitos humanos. Nós estamos defendendo a justiça aos direitos humanos e a justiça de quem está sendo violado, a justiça para quem está sendo violado por quem deveria ser o grande defensor da Constituição e da justiça nesse Brasil, quem está no último grau de recurso e contra, e em face das decisões dessa pessoa, não há quem recorrer. Esses 2 anos, a gente viu absolutamente de tudo. Pessoas injustiçadas, pessoas doentes, deputados presos, exilados, assim como jornalistas, tentando ter um médico, um clínico, um médico especialista que possa ver a situação dessas pessoas para que não cheguem a óbito, como aconteceu com o Clezão. E está aqui a esposa dele também. Então, a gente está vendo há 2 anos atrocidades de toda a ordem.
E hoje, diante do que nós temos aqui apresentado, a gente sabia que tinha barbaridades acontecendo, mas a esse nível, a esse volume, quando a gente falava no indevido processo legal, em condenações em massa, o que ele fez, o que o Alexandre de Moraes fez, foi condenação em massa, foi prisão mediante fraude, enganando pessoas, que elas iriam até ali e foram presas. Gente, é condenação em massa, isso é grave, isso é um crime gravíssimo que está acontecendo no Brasil. Tudo o que nós temos nesse processo, o processo do senhor violador, como diz a deputada Bia Alexandre de Moraes, não obedece o devido processo legal. Desde as preliminares, não é o foro competente para julgar pessoas comuns. Ele é impedido, ele deveria dizer-se impedido, porque ele declarou-se inimigo de quem ele está julgando. Ele está advogando em causa própria. Como é que uma pessoa pode ser autor e juiz? Isso não existe. Não existiu individualização de condutas e de penas. Não existiu respeito à dosimetria das penas. Evidentemente que nenhum de nós é a favor de vandalismo. E aí eu quero fazer um parênteses, presidente. Ontem, quando foram retomadas as atividades da Câmara de Deputados, teve uma coisa que ficou muito clara. Nós ficamos 2 dias em manifestação, trancamos a pauta, obstruímos os trabalhos no Congresso Nacional até que nós conseguíssemos evoluir nas nossas pautas. Pautas determinantes e que, se nós não pararmos, quem não vai parar sozinho, vão quebrar o país. A gente está indo em alta velocidade, ladeira abaixo, e vão quebrar o nosso país. Em sucessivas crises que eu não vou me alongar aqui, mas é institucional, é política, é econômica, é de diplomacia. Conseguiram arrebentar toda a diplomacia de mais de 2 séculos, relações internacionais, e o Brasil é um dos poucos países que tem relações diplomáticas com o mundo inteiro. Conseguiram arrebentar até com isso. E aí, a gente vê ontem o Lula declarando que ele não vai se humilhar perante o Trump. Ele não é uma pessoa física. Não é o ego dele que comanda essa nação. Nós precisamos de um presidente que tenha um mínimo de habilidade de não deixar o nosso país quebrar e restabelecer as relações que ele mesmo rompeu. O Brasil está acima do orgulho e do ego de um presidente inábil e decrépito que não dá conta de presidir essa nação. Mas, voltando ao devido processo legal, presidente, o que a gente tem assistido aqui é uma verdadeira inovação jurídica. É um homem, um único homem, que por decisões monocráticas, não representando a totalidade do entendimento do STF, tem violado direitos humanos, tem violado a legislação brasileira e a Constituição Federal, a qual ele deveria ser o defensor. E ele está lá para ser o defensor. Portanto, se ele não defende a legislação brasileira, se ele não defende os direitos humanos, se ele não defende a nossa Constituição, é o momento dele ser parado. E, presidente, para terminar, esse processo do Alexandre de Moraes é nulo de todas as formas, seja na legislação brasileira, seja nos tratados internacionais que esse país firmou e ele precisa cumprir. E o mundo está reconhecendo as atrocidades que estão acontecendo aqui. Nós precisamos de uma sanção internacional para reagir. Nós precisamos de uma lei Magnitsky. Nós precisamos de um mundo se posicionando diante do que das atrocidades que estão acontecendo aqui no país. Onde é que nós estamos? Onde é que está o judiciário? Onde é que está o restante do STF, gente? Nós precisamos que reajam. O Brasil reagiu, tomou as ruas no último dia 8, no último dia 3 do 8, 3 de agosto, e nós reagimos aqui. E o povo brasileiro, e eu quero aqui agradecer, presidente, ao povo brasileiro que corajosamente esteve nas ruas no dia 3 do 8, e peço uma salva de palmas a todos eles. Porque apesar do medo, presidente, apesar de nós estarmos sendo coagidos
e calados e violados a todo instante por um super-homem hipertrofiado, representando um poder contra os demais poderes, usurpando os demais poderes, sendo um revisor das decisões dessa casa, que não é competência dele. Não cabe a um único ministro do STF revisar as decisões dessa casa. Nós somos a voz do povo. A Câmara de Deputados é a voz do povo. O Senado representa os estados e nós representamos o Brasil. Nós somos eleitos para estar aqui. Nós decidimos que não haveria aumento de imposto. Aí o Lula, magoadinho, vai lá, aciona, judicializa. E ele mesmo disse, na convenção junto com os prefeitos da CMN, ele falou em alto bom som, está gravado para todo mundo ver. Não há acordo com essa Câmara. Claro que não há acordo. Nós não somos mensaleiros, nós não somos prevaricadores, nós não estamos aqui para fazer conluio com ele. Nós estamos aqui pelo bem do Brasil. E ele declarou, nas palavras do presidente Lula, que se não houver acordo, ele judicializa. E foi o que ele fez. E esse é só um exemplo. E aí me expliquem, senhores, como é que alguém tem este poder diante de outro poder? Como é que um único homem, chamado Alexandre de Moraes, está maior do que todo o restante da República, de que todos os outros poderes da República? Para finalizar, presidente, esse processo precisa ser anulado urgentemente. E esse senhor Alexandre de Moraes precisa ser parado. Cabe, na minha opinião, um incidente de insanidade mental, porque esse homem não está em gozo de suas faculdades mentais. O que ele está fazendo, presidente, não é ação, não é sanidade, não demonstra a menor sanidade. E mais uma vez, para finalizar, presidente, agradeço a sua paciência comigo. Tantas coisas que a gente quer falar. São 2 anos que nós estamos presenciando, lutando e trabalhando para que a justiça seja reestabelecida nesse país. E hoje, mais do que restabelecer a justiça, nós precisamos restabelecer, para finalizar, presidente, nós precisamos restabelecer a paz e a dignidade desse país, que está sendo aviltado a toda hora pelo judiciário. E aí eu falo judiciário porque uma pessoa, Alexandre de Moraes, está representando o judiciário. A gente sabe que não é voz unânime, a gente sabe que nem todos concordam, mas isso precisa se tornar público e notório, porque senão eles serão coniventes, eles serão até coautores em tudo o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Nós precisamos restabelecer a paz nesse país. Nós precisamos restabelecer a justiça nesse país. E nós precisamos restabelecer a governabilidade, que hoje, mais claro do que nunca, se vê a inaptidão de um homem que coloca o seu ego, o seu orgulho, à frente das necessidades de negociar para tirar o Brasil dessa crise internacional que a gente está vivendo. Muito obrigada, presidente. Muito obrigada a todos que trabalharam incansavelmente até aqui, para que nós chegássemos ao verdadeiro susto que está aqui. Muito mais de tudo o que a gente falou. O que está aqui é de uma gravidade, é de uma... Não há palavra, deputado Marcel, para a gente dizer o que está aqui dentro. Não há palavras. Então, pessoal, leiam o que está aqui, que toda a população brasileira, a comissão vai disponibilizar, né, consiga entender a gravidade do que está acontecendo no nosso país. E, por outro lado, presidente, eu quero deixar aqui a minha alegria, a minha felicidade de nós termos chegado a esse ponto. De hoje nós estarmos aqui, vendo a verdade, porque a verdade ela pode ser escondida por um tempo, mas não para sempre. E nós estamos cada vez mais perto de mostrarmos a verdade e precisamos de providências urgentes para que ela seja restabelecida. Muito obrigada. Parabéns, Daniela, parabéns. Com a palavra, Marcos Polon. Pois muito bem.
Som. Eu quero pedir a Nossa Senhora que cubra com seu manto e nos proteja. E rogo a São Padre Pio de Pietreutina que nenhuma injustiça seja cometida durante o meu pronunciamento. Deputado Coronel Meira, deputado delegado Ramagem, deputado federal Marcel Van Hatten, ao meu amigo Marco Antônio Costa, deputada Bia Kisses, Eli Vieira, jornalista, David Agape, doutora Carolina Siebra, deputada Daniela Rainer, nosso líder, deputado Sócines, deputado Roberto Monteiro Pai, deputado General Girão, meu amigo doutor Luiz Felipe. Ontem nós deveria ter saído do plenário feliz, porque conseguimos uma coalizão para, junto de vários líderes, ter força o suficiente para levar a pauta à anistia. E muita gente perguntava: pô, Paulão, por que você não está efusivo, por que você não está comemorando? Eu falei: bom, primeiro porque eu não entendi o que aconteceu. Eu, graças a Deus, tenho uma limitação neurológica que, para mim, é um dom, agradeço a Deus por ela, que me impõe uma limitação que chama rigidez cognitiva. Eu sou autista e, por essa razão, quando eu falo que eu vou fazer alguma coisa, eu não consigo voltar atrás. E por isso nunca envergonhei meus pais, nem minha esposa e nem meus filhos. Tem como princípio que palavra de homem não faz curva. E ontem, naquele tumulto todo, eu disse que não arredaria o pé dali enquanto nós não galgássemos o nosso objetivo. Foi falado várias coisas, eu confesso que eu não consegui entender, dado a quantidade de estímulos. É bem difícil para mim compreender o que está acontecendo, porque todo mundo falava ao mesmo tempo. Então eu peguei alguém da minha confiança e falei: Marcel, me explica o que está acontecendo. E havia um combinado que ia descer, depois ia subir, eu não sei, uma bagunça assim. Eu falei: bom, não foi isso que eu entendi. E tomei assento na cadeira. E ali firmei. E um griteiro em volta, e muitos amigos falando, e muitos amigos falando: Paulão, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Até veio uma deputada do PT do meu estado no meu ouvido: sai, senão você vai ser caçado, você vai ser caçado. Até ela botou no history dela, que me convenceu a sair, só que ela vai embora e eu continuo ali por mais algum tempo. E eu lembro que no vai, você vai ser caçado, eu falei: não é essa a questão mais para mim. Já não me incomodo mais com isso. Só que eu não falei com toda essa erudição. No calor do momento, eu falei outras palavras que eu não vou repetir aqui. E aí, quando saí, as pessoas me perguntando o que estava acontecendo, eu fui entender depois, expliquei nas minhas redes sociais. Agradeço ao Marcel, porque foi leal comigo o tempo todo e corajoso para estar do meu lado o tempo todo. A gente tem poucas pessoas que falam: se um dia eu precisar cair numa peleia só com o cabo da adaga, eu preciso de um que não vai arredar para ombrear. E o Marcel é um desses. Mas ainda assim, depois de entender, e as pessoas falando que foi uma vitória importante, eu não consegui comemorar. Minha equipe tirou passagem para eu ir embora hoje cedo. Estava com muita saudade da minha esposa. Ela está até de saco cheio comigo, porque eu passei a madrugada inteira mandando rios de casamento, e como é que é um casamento bom, e relacionamento, e coisas, como que esposa é importante. Botei até no history. E morrendo de saudade dela. E confesso a vocês que hoje de manhã eu fui até o aeroporto, eram umas 7 horas da manhã, para ir para minha casa. Abraçar minha esposa, ver meus filhos. Só que aí
eu lembrei que muitos brasileiros estão há mais de 2 anos sem verem suas esposas, sem verem seus filhos. E lembrei porque que eu desci daquela mesa, mesmo que nós tenhamos conseguido o que era pretendido, sem qualquer vontade de comemorar. Logo que aconteceu essa desgraça, eu em silêncio me dirigi a Papuda e chegando lá conheci o Dr. Luiz Felipe, que daqui à minha frente. Dr. Júnior estava lá também, uma satisfação encontrá-lo aqui, doutor. E aí fui barrado, porque o imperador-mor da República disse que parlamentares não teriam acesso. E aí perguntei para o doutor Luiz Felipe, ainda está valendo ser advogado nessa várzea? Ele falou, não, fica tranquilo que advogado está entrando. E aí foi um dos dias que a minha carteirinha da OAB se fez mais importante, porque nós acessamos a Papuda, que eu nem sabia onde é que ficava, como advogados. Sabe, eu sempre me orgulhei, até pouco tempo atrás, de ser advogado. Eu tinha uma frase que todo discurso que eu fazia, eu dizia, nos momentos mais difíceis, quando todas as luzes se apagam, quando todas as vozes se calam, eis que a advocacia se levanta e defende a justiça e a liberdade. E foi isso que me conduziu até a advocacia. Eu confesso a vocês que eu já não sei mais o que eu sinto a respeito da minha carteirinha de advogado. Que me orgulho tanto, desde que me entendo por gente, eu queria ser advogado. Mas eu vejo colegas defendendo esses absurdos. Eu vejo colegas defendendo esses arroubos. Veja, eu leciono direito há mais de 20 anos. Não consigo, não entra na minha cabeça. Minha mulher fala que não entra na minha cabeça por conta do autismo. Senhor, obrigado, Senhor, por ter me feito autista. Porque eu não consigo ser hipócrita, não consigo ser medíocre, não consigo ser canalha. E dali, o doutor Luiz Felipe, com o doutor Júnior, me levou onde é que era a colmeia. Nos 2 lugares, eu vi homens e mulheres sul-mato-grossenses, do meu estado, torturados. Na colmeia, uma mulher com idade para ser a minha irmã, dizendo que quando chegou o ciclo dela, não teve acesso ao absorvente. Ficou suja por mais de uma semana, foi espancada pela carcereira, e quando ela estava chorando, com frio, molhada, deitada no chão, a carcereira foi até onde ela estava e falou, chama o mito para te salvar. Eu nunca divulguei isso, doutor. O senhor é testemunha. Primeira manifestação pública que eu fiz a respeito desses horrores que eu vi foi porque uma imprensa do meu estado, paga por deputados do meu estado e por membros e políticos do meu estado, para denegrir a minha imagem, publicou que eu era contra a anistia. E aí, na mesma semana, eu encontro o senhor, por acaso, fui parar para abastecer e encontrei o senhor. E foi a primeira vez que eu rompi o silêncio. Uma senhora na colmeia, cuidado para ser minha avó, relatou os mesmos horrores. Hoje está com a família, lá em Dourados, na minha cidade natal. Sempre quando eu vou lá, ela me dá um queijo, uma copa, agradece. E eu confesso que todas as vezes que ela me agradece, eu tenho vergonha. Outra, cuidar para ser minha filha, nas mesmas condições. Na Papuda, homens que poderiam ser meu pai,
o meu avô, o meu irmão, o meu filho. E é isso que eu vi neles. Daquele dia, ou daqueles dias fatídicos em diante, eu não tive mais um dia tranquilo na minha vida. Porque todo dia dos pais, eu via meu pai entre eles. Todo Natal, eu pensava deles. E por muito tempo, ouvi dos meus pares, a política é a arte de negociar, a política é a arte do possível, estamos fazendo o que dá para fazer. E sempre me mantive em silêncio, perfil colaborativo, sempre respeitando o decoro. O decoro, grande decoro, maravilhoso decoro. Enquanto todos aqui muito decorosos, outros, apesar de decorosos, corruptos e ladrões, meus irmãos pereciam no cárcere, como perecem até hoje. Então hoje de manhã eu não me senti merecedor de entrar naquele avião, porque eu sabia que eu precisava mais uma vez estar aqui, para mais uma vez tentar fazer alguma coisa. Quando eu tive interessante que a primeira coisa que eu ouvi quando cheguei nessa casa hoje foi: Polon, esfria a cabeça, segura a onda, você está sob um risco. Eu não vou expor aqui aqueles que acham que me ameaçam, alguns inclusive colegas de partido. Você sente isso? Na Lucky.bet, o jogo chama por você. Cada lance é uma chance. Inclusive, teve deputado fazendo vídeo me chamando de retardado por conta da minha condição de autista. Do meu partido. Eles acham que podem me impor o temor por conta de cargo. Eles acham que podem me impor o temor por conta de alguma posição. Meus irmãos estão enclausurados, sendo torturados, e eu aqui buscando o possível. Eu tenho vergonha. Ontem, em dado um momento, um colega chegou e falou: há o risco de toda a oposição ser caçada e inexistir oposição mais. Na hora, a primeira sensação que eu tive foi: amém, Jesus, que seja, pois será um recado inequívoco para todo mundo, que isso não é mais uma democracia, isso é uma ditadura, e tem que ser chamada pelo nome. Como Olavo de Carvalho falava, a primeira coisa é ter coragem de chamar as coisas pelo nome. Recentemente eu estive no Espírito Santo, no evento com meu irmão Dárcio, e ele me apresentou uma senhora de 70 e tantos anos, que veio me abraçar e falou: deputado, obrigado pelo seu trabalho, obrigado por não desistir. Eu não consegui. Você já pensou como fazer